Amigas e amigos, esta pesquisa Datafolha que acaba de sair tem informações difusas, que é exatamente o padrão Folha, né, de criar este ambiente de desinformação, podemos dizer assim, porque a pesquisa no fundamental tem esse objetivo, que é captar o sentimento médio da população e a partir disso fazer as manipulações políticas e ideológicas. É para isso que serve uma pesquisa como essa, com este padrão. Aí cria-se cenário 1, cenário 2, cenário 3, 4, 10, aí tira gente e põe gente, ou seja, não tem ali uma informação precisa do sentimento da população dos entrevistados. Agora, a informação relevante que tem, esta é importante, é a popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eles não conseguem abatê-la. Aí surge a pergunta, por quê? Tem aí uma pequena queda, né, que é natural, ainda é muito recente essas cenas de brutalidades, essas cenas de bestialidades que foi a prisão do ex-presidente Lula, e é natural que isso se reflita no sentimento, né, aí, enfim, no resultado da pesquisa. Agora, aí fica a pergunta, né, por que eles não conseguem abater a popularidade do ex-presidente Lula? Isso, de certa forma, dá um desespero neles, né? Dá um desespero. Por isso que eles ficam aí diuturnamente dizendo que é crime comum, que é um criminoso comum, crime comum. Aquela história do método goebbeliano de repetir mentira para transformá-la em verdade à força da repetição. É exatamente para empurrar goela abaixo da opinião pública a opinião privada. É isso, eles manipulam e depois vão lá. Exatamente se beneficiar da manipulação. E as pesquisas têm esse papel fundamental, né, para chegar na hora do voto, eles colherem o voto bruto, né, o voto sem lapidação, sem reflexão. É uma jogada típica aí desse mundo, né, de como eles manipulam a democracia, os processos eleitorais, né, como eles capturam a lógica do processo político para pôr sobre seus interesses. Agora é isso, né? A população vê essas coisas, né, e quem tem um mínimo de reflexão chega a essa conclusão de que o Lula traduz uma ideologia, a ideologia do povo. O povo tem princípios éticos, morais, né, forjados aí na luta pela sobrevivência, o trabalho duro, as condições de vida dura, né, e vê claramente que o espírito de fraternidade, de solidariedade é fundamental para a sua sobrevivência. Esse sentimento de injustiça, de que ele, o povo, o trabalhador, está sendo vítima, está sendo explorado, roubado por uma elite, né? Ele que produz riqueza e essa elite que fica com a riqueza produzida. Isso é natural. Agora, a mídia tem exatamente esse papel de de dissuadir esse sentimento, essa ideologia do povo. É por isso que eles ficam aí nesse martelar diuturno que é crime comum, criminoso comum, que é corrupção, que os partidos são entidades corruptas, que as entidades sociais são entidades corruptas, organizações corruptas e etc, etc. É a mediação ideológica, mídia, né, que cerceia a liberdade de expressão, que cerceia a liberdade de imprensa, exatamente para empurrar a ideologia desse clube privado, dessa direita corrupta, goela abaixo da opinião pública. Agora, a percepção fica. Tem uma outra pesquisa aí, feita pelo Instituto Ipsos, em parceria com o jornal Estado de São Paulo. Eu, pelo menos, não vi praticamente nenhuma repercussão dessa pesquisa. Mas aqui tem dados relevantes. E a pesquisa, ela é muito mais ética, podemos dizer assim, muito mais correta do que a pesquisa Datafolha. Porque diz aqui que na pesquisa os entrevistadores do Ipsos leem uma série de frases e perguntam se há ou não concordância com relação a elas. Porque é isso, quando a pessoa ouve a frase e tem que opinar sobre a frase, ela tem que refletir um pouco, fazer um mínimo de reflexão. Aí foge um pouco. Lógico que isso já está entranhado na pessoa que só ouve isso em regime de monopólio, né? Esse bombardeio ideológico, midiático, mas mesmo assim ela tem que fazer alguma reflexão. E isso aparece nos dados, nas respostas. Diz aqui, por exemplo, que o levantamento mostra, o Estadão escrevendo, o levantamento mostra que mesmo a convicção majoritária da culpa do petista, olha, linguajar viciado, né? Pobre, rarefeito, né? Cheio de epíteto,
a concepção majoritária da culpa do petista, existe uma forte percepção de que, entre aspas, os poderosos querem tirar Lula da eleição. 73% concordam com esta afirmação e 23% discordam. Olha aí, os poderosos querem tirar Lula da eleição. 73%. Outro dado relevante aqui, em relação à afirmação de que a Lava Jato está mostrando que Lula é mais corrupto que os outros políticos, aparece uma nova divisão. 51% discordam e 47% concordam. Praticamente meio a meio aqui, né? A maioria da população brasileira, 57%, consideram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado e tal, é culpado dos crimes atribuídos a ele. 57%. Olha aí. Mesmo com toda a manipulação, 57% apenas concorda com a acusação da Lava Jato. O país, porém, está rachado em relação à prisão do petista. 50% são a favor e 46% são contra. Olha isso, são resultados relevantes, importantíssimos. 52% dos entrevistados, para 52% dos entrevistados, não é correto afirmar que a Lava Jato está investigando todos os políticos. 52%. Diz que não é correta essa afirmação. A percepção de que a Lava Jato está investigando todos os partidos atingiu o mínimo histórico da série de pesquisas Ipsos no fim de semana da prisão de Lula. Ou seja, vai caindo essa percepção de que a Lava Jato está investigando todos os políticos. Vai ficando claro, muito evidente, essas cenas aí de brutalidade, de bestialidade, né, que choca. É chocante ver até onde vai a bestialidade, né, até onde existem pessoas que podem chegar, né, com esse comportamento bestial, né, de brutalidade e tal, né. Em abril de 2016, 66% da população via a Lava Jato como empenhada em investigar todas as legendas, 23 pontos percentuais a mais do que agora. Olha aí. Que é isso, né? Qualquer pessoa que pensa um pouquinho vê nesse caso aí do ex-presidente Lula um prisioneiro político, um perseguido político. Tirando aí os cachorros loucos, que não pensam, né? São pessoas zumbizadas aí da Craco e Igrejolândia, né? Essa gente, né, que exatamente são pessoas movidas pela ideologia da bestialidade, né, da Lava Jato, do espectro da Lava Jato, essas brutalidades. E os bolsonaros da vida, os bolsomoristas lavajatistas aí da vida. Né? Tem também os otários, né? Tem os desavisados, tem os indiferentes que ficam por aí, não sei se eu vivo na Terra, eu vivo na Lua e tal. Agora, não é só no Brasil, qualquer lugar do planeta, as pessoas que pensam um pouco, que têm um mínimo de informação, olha para a cena e vê um preso político, claro. Um marciano que olhar para isso vai ver claramente que é um preso político. Né? Agora, é isso, tirando aí os cachorros loucos, que vê as coisas de forma bruta, né, cru, né, informe, eles não conseguem fazer um raciocínio, né, fazer um pouco de reflexão para, né, tirar alguma conclusão. São os craquentos aí, né? Então, aí completamente inoculados pela ideologia da bestialidade, da violência, as pregações aí das seitas de fariseus, a pregação midiática e tudo, vai criando, naturalmente cria essas hordas, né? Os regimes fascistas tinham muito isso, né? O regime do Hitler tinha lá as suas legiões, né, de baderneiros, de arruaceiros, essa turma que a gente viu aí jogando pedra na caravana do ex-presidente Lula, dando tiro e tudo mais, que a gente vê por aí, às vezes até em locais públicos, né, falando contra nordestinos, contra o LGBT, pregando machismo, homofobia, essas coisas todas. Né, é o lixo, nem ser lixo. A Lava Jato é exatamente isso, cria esses lixos. É o subproduto da civilização, né, do desenvolvimento, do progresso social. Né? Isso aparece claramente quando a gente olha o resultado dessas pesquisas com lupa de precisão. Tem uma parcela aí que tem dúvida, tem uma parcela que tem convicção a favor, e tem uma grande parcela que tem a convicção contra. Né? E tem aí a turma, né, que se manifesta exatamente a favor, né, dessa monstruosidade jurídica, né, do espírito das leis de exceção de segurança nacional. É o espírito do fascismo, né, do nazismo, que a mídia, essas seitas, né, que não tem nada a ver com religião, com a religiosidade de verdade, né, esses princípios éticos, morais do povo. O
povo que assume a religião como um princípio ético-moral. E aí essas seitas manipulam isso para fazer pregação dessa monstruosidade jurídica e ao mesmo tempo nadar da corrupção, né? A indústria do dízimo que eu tenho falado aqui, os traficantes da fé. Não é à toa que batizaram Jair Bolsonaro, né, que anda aí com Silas Malafaia, que anda com Marcos Feliciano, que, enfim, é uma infinidade aí de gente, às vezes até dentro de religiões sérias tem esses grupos de fascistas, dessas seitas, né, de malandros. Tem, eu conheço, sei que tem, né? Agora, as pessoas que analisam as coisas com um mínimo de racionalidade vê claramente que a Constituição e o Código de Processo Penal não dá margem nenhuma para as interpretações que eles fazem aí, essas abstrações que eu falo aqui, que eles dizem sempre na platitude. Pode observar, o Tribunal Moro, em todas as instâncias, né? É o Tribunal Moro, que são os julgamentos sumários, sem entrar no mérito. Isso é julgamento sumário. Passa pelas formalidades. Primeira instância, Tribunal Moro. Segunda instância, Tribunal Moro. Terceira instância, Tribunal Moro. E chega no STF, tem o Tribunal Moro. Eu falei isso aqui recentemente, 2 dias depois o Gilmar Mendes rasgou a Gazeta lá no STF, no julgamento do pedido do habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Falou exatamente o que eu falei aqui. O Tribunal da Lava Jato, ele falou até em Constituição de Curitiba. Ele falou lá da corrupção do Marcelo Bretas, falou de outras corrupções, né? É aquela história. A pessoa não precisa ter muitas informações, basta ter um mínimo de percepção para ver tudo isso aí. É para ver que esse Tribunal Moro, né, esse Tribunal da Lava Jato, ele é explícito. O Luiz Roberto Barroso, por exemplo, o Pangaré da Globo, o que ele vem falando aí? O voto da Rosa Weber, esse Luiz Fux, o Edson Fachin, né? Os frasistas de porta de banheiro de rodoviária lá da Lava Jato. Isso tudo é o Tribunal Moro. Aliás, tem uma frase, né, que deveria ser emoldurada e guardada para a posteridade como símbolo das frases de porta de banheiro de rodoviária que tem lá dos boquerrotos da Lava Jato, que também o Sérgio Moro entrou nessa, de produzir frases de efeito. Quem entrar lá no perfil do Carlos Fernando Santos Lima vai ver lá uma infinidade de frases do Sérgio Moro tentando produzir frases de efeito. Que no fundo é isso aí, né? Frases de porta de banheiro de rodoviária. Tem uma emblemática aqui que ele escreveu lá, o Carlos Fernando Santos Lima. Prisão não é igreja para receber a romaria, nem palanque para comícios políticos. Olha que beleza. É um intelecto. Agora, isso aqui traduz um pensamento totalitário, fascista, nazista. Que mané fazer romaria, fazer visitas para um preso, é um nordestino, baiano aí, sabe, fazer palanque lá, fazer comício e tudo mais, deixa apodrecer. É aquela ideia daquele cachorro louco lá do áudio da FAB, né? Joga nesse lixo aqui e tal, leva esse lixo, não traz mais. São as hordas nazistas, fascistas. Esta frase dele aqui traduz exatamente isso. Aí vem o Globo dizer que a imprensa internacional, dá uma manchetona lá, a imprensa internacional defende a Lava Jato. Aí a gente vai ver quem é a imprensa internacional, é o The New York Times, é o Washington Post, é o Le Monde, ou seja, a mídia que tem exatamente o alinhamento ideológico com eles. Eu separei, em 64 foi a mesma coisa, separei aqui um caso do The New York Times, que dizia, quando aquele grupo de generais latrocidas se organizou e começou a se manifestar com mais ostensividade, já no governo do Getúlio Vargas, depois ainda teve o governo do Juscelino, depois veio o Jânio que renunciou, depois veio o João Goulart e tal, e eles ali conspirando, os latrocidas formados na Escola Superior de Guerra em 1949, a Escola Superior de Guerra trazida pelo regime norte-americano, que o jornal The New York Times escreveu, que tinha a Cruzada Democrática, são os latrocidas, a Cruzada Democrática eram os generais latrocidas, que ameaçava degenerar, diz que havia uma disputa entre os militares nacionalistas e a Cruzada Democrática, e essa disputa ameaçava degenerar em perturbações da ordem. A crise, segundo o jornal, dizia o jornal, teria sido originado com a recusa do ministro da Guerra do governo do presidente Getúlio Vargas, Newton Stillac Leal, em purgar de comunistas o exército. Aí dizia o jornal, o New York Times, contra ele, o ministro,
o Newton Stilac Leal. Contra ele tem um grupo que se denomina Cruzada Democrática, batendo-se por estreita colaboração política e econômica com os Estados Unidos e por medidas enérgicas contra os comunistas do Brasil. Olha aí. São esses aí que estão apoiando agora a Operação Lava Jato. É aquela história que eu falo aqui sempre, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Tudo isso está caçado por essa ditadura midiática, por esse cartel mafioso midiático. É um bloqueio. Quem tem opinião democrática, progressista, no máximo se manifesta lá como sparring. Eles pegam um ou outro aí para depois ficar, ó. Né? É típico do regime nazista, de fascismo. Isso que nós estamos vendo aqui é uma mídia fascista. Mídia fascista. E que tem exatamente o comportamento do espectro da Operação Lava Jato. Tem um caso aí, né, que foi denunciado que o bloqueio dos bens, né, do Instituto Lula pela Justiça Federal, né, que diz aqui que o montante bloqueado não foi divulgado e a Receita Federal disse que não se manifestaria por questão de sigilo. Ou seja, vocês estão bloqueando o quê? Por quê? Então, não, é sigiloso, nós não podemos falar. Né? E a defesa do Lula quis saber, né? Mas vocês estão alegando o quê? Que diz que não foram pagos impostos. Mas quais impostos? Não podemos falar, é sigiloso. Né? Aí diz aqui o advogado da defesa do Lula, o Cristiano Zanin, diz que a Lava Jato quer retirar do ex-presidente qualquer possibilidade de defesa ao privá-lo de seus bens e recursos para garantir um débito tributário que ainda não está sendo discutido na esfera administrativa e que não tem qualquer relação com os valores reais doados ao Instituto Lula. Né, diz aqui que é mais um ataque de lawfare à guerra, né, jurídica contra Lula com fins políticos para sufocar as atividades do Instituto e dificultar o direito do ex-presidente Lula de se defender. É isso aí, né? Nem defesa ele pode ter mais. Como é que ele vai pagar advogado, coisa do tipo? Deixa ele apodrecer na cadeia. Isso aí é crime comum, é crime dos morros cariocas, das periferias, das grandes cidades, dos camponeses, né, dos sem terra, etc, etc, sem teto, os miseráveis. Deixa esse miserável morrer lá, à míngua. Trate ele a pão e água. Pão num dia, água no outro. É isso aqui, ó. É isso. É preso político? Claro que é preso político. Né? E tem as manobras que eles fazem também, que caracterizam exatamente isso que eu estou falando. O Tribunal Moro, né? O Tribunal Lava Jato. A revista Veja tem aí uma matéria dizendo que Edson Fachin e Sérgio Moro, os juízes responsáveis pela Lava Jato, responsáveis pela Lava Jato. Eles são a Lava Jato. Né? No STF e em Curitiba, respectivamente, também são, a seu modo, prisioneiros da maior operação de combate à corrupção no país. Eles estão liderando, prestem atenção no linguajar, na manipulação. Prisioneiros da maior operação de combate à corrupção no país. Diz que tem uma rotina espartana, né, os dois, e que são vítimas de ameaças a eles e às suas famílias. É a questão, né? Quem está ameaçando? É tudo sigiloso, veja, tudo na platitude, na generalidade. Quem está ameaçando? Cadê fato concreto? Eles não registram boletim de ocorrência? Não tem boletim de ocorrência? Né? Não tem fatos concretos? É a segunda vez que o Fachin fala isso. Falar assim é fácil, quer dizer, nós estamos aqui combatendo a corrupção e tal, e nós estamos sendo vítimas aí dos corruptos, viu? Eles estão perseguindo a gente e tal. Manipulação, mentira. Mentira. A menos que provem, mostrem lá o boletim de ocorrência, fatos, né, coisas concretas, eu posso afirmar aqui que se trata de mentira. Ou, pelo menos, mentira da Veja, não sei se mentira dos dois. Que não é novidade, mentira da Veja, né? Tem esse detalhe aí também que a gente precisa considerar. Aí, tudo isso compõe exatamente o sentido do Tribunal Moro, né? Do Tribunal da Lava Jato. É engraçado que eu falei isso aqui recentemente, 2 dias depois, no julgamento lá do habeas corpus do Antônio Palocci, o Gilmar Mendes falou exatamente a mesma coisa. Falou da Constituição de Curitiba, falou do Marcelo Bretas, o esquema de corrupção deles, e etc, etc, etc. A Vera Magalhães, que é editorialista do jornal O Estado de São Paulo e também da rede de rádio Jovem Pan, escreve hoje no jornal O Estado de São Paulo o fim de uma era, dizendo que acabou a polarização entre PT e PSDB, que isso marcou o país nos últimos tempos e tal. Quer dizer, é aquela história, exatamente a manipulação, que eles olham para as siglas,
Não olha para o que essas siglas representam, os veios históricos. O PSDB é o DN, com outro nome, com outra roupagem, né? Agora, é lógico, eles ficaram tentando com o PSDB, não conseguiram na democracia. A última tentativa deles foi aquele jogo sujo das eleições de 2014 com o Aécio Neves. Aí chegaram à conclusão, não dá mais, vamos fazer aqui a Lava Jato. Aí pegaram esse grupelho aí da Lava Jato, os setores corrompidos do Poder Judiciário. Observem que eles não foram juntando aqui, juntando ali, pegaram um grupo já formado. Um grupo que vinha atuando lá do consórcio Garibaldi, o grupo que vinha atuando, que atuou na Operação Banestado, né? E é com esses aqui que nós vamos. Aí acharam lá o Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, o fuzileiro, lá do Rio de Janeiro, e constituíram esse grupo aqui, é com esse que nós vamos, e deram um golpe. Um golpe em 3 dimensões que eu tenho falado aqui. Romperam com o programa eleito em 2014, romperam com o ciclo democrático e progressista e fraudaram as instituições com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Tem aí, nesse sentido, as 3 dimensões que eu tenho falado aqui para a gente compreender exatamente, fazer a leitura mais profunda do que representa esse golpe, as 2 facções em guerra, né, e a terceira dimensão, que é a oposição programática, ideológica ao golpe. Que isso se personifica no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O Estadão faz um editorial hoje aqui, claramente revelando isso que eu tenho falando aqui. Quando a gente olha com lupa de precisão, a gente vê claramente essas dimensões que eu estou falando aqui. Que ele diz aqui que ainda que por via, às vezes dramáticas, tem crescido no país a percepção a respeito do papel decisivo do voto para o encaminhamento do futuro da nação. Não será a Lava Jato ou qualquer outra operação policial, por mais que contribua para o saneamento moral das instituições, que colocará o país nos trilhos do desenvolvimento econômico e social. Eu quero dizer aqui o seguinte, a Lava Jato serve para sanear, aí, ou seja, para perseguir o PT, a esquerda, o Lula e tal, serve para isso. Só para isso. Agora não vem se meter aqui nas políticas não, que isso aqui é com a gente. O Grupo Globo já faz exatamente o contrário. É com essa gente que nós vamos. Essa perseguição ao Alckmin, por exemplo, né? Entrou na alça de mira deles. Todo dia tem chumbo para cima do Alckmin. Né? Exatamente para dizer, essa história da Vera Magalhães aqui, não é nem PSDB nem PT, é Lava Jato. É por aí que nós vamos. Né? Essa história dos limpinhos, que eles chegaram nas salas aí das famílias, nos lares, pela tela da Globo, né? Vieram pelos fios, né, do sistema Globo de comunicação, pelo Grupo Globo. Né? Não sei se esse tipo de espírito baixa por satélite, né? Não entendo disso. Eu sei que eles chegaram aí nos lares das pessoas, né? Chegaram todos, né, limpinhos. A imagem que eles apresentam é que chegaram tudo de branco, né? Vindo do céu, diretamente do céu. Agora, levanta só um pouquinho esse manto deles e o que a gente vê. Exatamente pau de galinheiro. Todos eles. Né? Aí do espectro da Operação Lava Jato. Agora, o Estadão é aquela história, né? As 3 dimensões que eu tenho falado aqui. A dimensão que faz a oposição ao golpe defende a democracia. O povo tem que votar, eleições livres, honestas. Deixa o povo decidir. Agora o Estadão diz o seguinte, o povo tem que votar, mas tem que votar nos candidatos que nós indicamos, no programa que nós indicamos, empurrando aí goela abaixo da opinião pública e opinião privada. Que diz aqui que tem que ser um candidato comprometido com as reformas, com desenvolvimento aí, pela questão exatamente das reformas neoliberais, o programa do golpe, olha aí. O programa é o mesmo, de uma facção e de outra. Os métodos que eles não se entendem. Um defende que seja pelo voto, aí com os partidos e tal, e outro defende que seja pela Lava Jato. Alguém que saia lá do espectro da Operação Lava Jato como o redentor, o salvador da pátria. Né? Aí diz aqui o Estadão, os destinos do país e tal, que tem que ter aí, por exemplo, a reforma da Previdência. Vejam como eles insistem nisso. Né, que a reforma da Previdência é crucial para dar prosseguimento aí no programa do golpe, no assalto ao orçamento público. Por exemplo, não cabe político insinuando que a reforma da Previdência pode esperar. Ou seja, nada disso. Gente aí de esquerda que defende o povo, os direitos do povo, os aposentados, não. Isso aí não. Isso aí não é da democracia nossa, eles dizendo, né? Menos ainda cabem aqueles que debandam assintosamente para o embuste, dizendo que não existe déficit nas contas da Previdência. É de esperar que quem deseja assumir postos públicos tenha a honradez de não fugir das questões públicas espinhosas. Aí entra a questão das reformas que eles querem. Olha aí. Ou seja,
Vocês podem votar, mas votam no nosso programa e no nosso candidato. Nada de povo aí, liberdade, essas coisas que a esquerda aí fica defendendo, os progressistas, democratas e patriotas, isso aí não. Podem esquecer isso aí. É aquela história aí, vem que... Isso aí, a gente pode fazer uma leitura disso aí também, nessa história de que tem extrema esquerda, extrema direita, a história do centro, do candidato do centro. Lula é da extrema esquerda, a Manuela Dávila é da extrema esquerda, o Boulos é da extrema esquerda, né, e o Bolsonaro é da extrema direita, o resto não, o resto é de centro. Olha aí como é a manipulação, né? E não tem questões ideológicas. Eu falei aqui das frases de porta de banheiro de rodoviário. O Moro produziu uma aqui que vai exatamente nesse sentido. Ele diz aqui, é preciso fugir do debate ideológico. Corrupção não é de direita ou de esquerda. Existem políticos bons ou ruins nos partidos. Olha aí, típica frase de porta de banheiro de rodoviária. O que é ideologia? Para que servem os partidos? Quer dizer, tem gente boa e tem gente ruim. Quem são os bons? Quem define quem é bom, quem é ruim, senão o povo? Olha aqui, ó, fascismo. É a história da democracia formal deles, né? A democracia, né, pode existir democracia, desde que seja a nossa democracia. Nós dissemos que é democracia, o resto não é democracia. A lógica aí do regime, né? Lá, essa tal de coalizão, França, Inglaterra e Estados Unidos, que acabaram de jogar bombas lá na Síria. Nós definimos aqueles crimes cometidos lá pelo ditador Bashar Assad, não vai ficar impune. Nós decidimos o que é crime, né? Nós decidimos onde nós vamos bombardear. Nós que... Olha aí, isso é nazismo, fascismo. É o espírito aqui, ó. Sérgio Moro aqui, da mídia, né, dos golpistas, do editorial do jornal Estado de São Paulo. Né? Agora essas questões aí que são fundamentais para se resolver no país, essa dívida social, histórica, que o ciclo Lula e Dilma enfrentou, né, pela primeira vez na história de maneira efetiva, isso aí não, isso aí é populismo, eles chamam de populismo isso aí, a linguagem do populismo. Né? É lógico que aí entra a questão que eu tenho falado aqui de se fazer o combate consequente ao golpe, fugir aí desses panfletos equivocados, esquerdistas, né, de não ver que existe um golpe que precisa de unidade programática e ideológica para se combater o golpe. Né, enfrentar, enfim, a lógica aí do sistema, né, enfrentar o sentido ideológico do golpe. Né, e a primeira providência para isso é entender o golpe. Por isso que eu tenho dito aqui que é necessário se fazer debates, né, produzir ideias, né, produzir uma compreensão mais ampla possível do que significa a luta pela defesa do Brasil, que caiu nas garras aí desse tipo de gente, né, desses fascistas, desses que se utilizam desses métodos aí que a gente viu da prisão do ex-presidente Lula, de brutalidades, de bestialidades, né, de fascismo. Esses fascínoras, são fascínoras, esses predadores da democracia. Compreender tudo isso para exatamente a gente fazer a luta para defender o Brasil, né, para enfrentar essa realidade e defender o Brasil. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.